Salmos de número 19. Eu quero continuar falando hoje sobre a Bíblia. Hoje é um dia que nós comemoramos o dia da Bíblia. Pela manhã eu falei sobre a singularidade da Bíblia e hoje eu queria falar sobre o Deus que fala conosco através dela. Salmos 19. Nós vamos ler todo o Salmo, mas eu queria dar maior atenção à segunda parte dele. Mas nós vamos ler todo o Salmo e eu quero brevemente falar sobre todo ele. Salmos de número 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alternadamente. Eu leio os ímpares e os irmãos na sequência os versos pares em voz alta. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se admoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Louvado seja Deus. Deus querido, fala ao nosso coração nessa noite. Aplica a tua palavra, que é pura, que é santa, que é límpida, para que possamos sair daqui edificados por ela. Em nome de Cristo. E é por misericórdia de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Alguns cânticos marcaram a nossa história, a história da igreja. Alguns são bem conhecidos desde a infância até a idade adulta, como aquele que diz: leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça uma oração. Cânticos como aquele: a tua palavra escondi, guardado no meu coração, para eu não pecar contra ti. São cânticos tirados, é claro, da própria Bíblia e que exaltam o valor dela e que exaltam essa palavra poderosa e que transmitem a nós exatamente o que o Salmo 19 trata. Esse é um salmo, queridos irmãos, que é conhecido exatamente pela sua estrutura dupla, ou melhor dizendo, uma estrutura que revela dois aspectos, ou que ressalta esses dois aspectos, da maneira pela qual Deus fala conosco. A primeira maneira, o primeiro método, o meio que Deus fala conosco é através das coisas criadas. E aí você tem o verso 1 ao verso 6, falando sobre os céus, como sendo esse alto-falante de Deus que proclama. Do verso 8 ao verso de número 10, você tem a menção da palavra de Deus, como sendo a maneira ordinária que Deus fala com a sua igreja, que Deus fala com o seu povo. Por isso que esse é um salmo que apresenta o Deus que fala conosco. Ele fala conosco de maneira visível e de maneira audível. Visivelmente se vê Deus na natureza, nas coisas criadas. E audivelmente nós o entendemos, nós o ouvimos à medida que nós lemos a sua
a sua palavra. É a maneira que Deus fala e Deus fala conosco. Então, em primeiro lugar, você tem do verso 1 ao verso 6, o chamado do salmista, ou melhor dizendo, a afirmação dele, de que nós devemos ouvir Deus falar através da criação. Você vai ter aí a primeira expressão que fala sobre os céus que proclama e o firmamento que anuncia as obras de suas mãos. É bem verdade que você não escuta as estrelas cantarem, as nuvens falarem, a não ser o som do próprio vento. Porém, você não tem nenhuma expressão vocálica vinda da parte superior. Só que a Bíblia diz que o céu proclama, que o céu anuncia. O que é isso? É um anúncio visível de um Deus criador. E aí o verso 2 diz que um dia discursa o outro dia. Perceba, todas as expressões aqui estão voltadas para esse aspecto da fala. Proclama, anuncia, discursa, revela. Tudo está em torno desse aspecto da fala, da comunicação de Deus para conosco. E a maneira ordinária que Deus fala a todos é exatamente através das coisas que são criadas. E os céus falam da sua glória. O sol revela a sua glória. Por isso que então o versículo número 3 vai explicar o que o verso 1 e o verso 2 quer tratar sobre anunciar, falar e proclamar e revelar um dia após o outro. Não há linguagem, não tem palavra, não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E como que essa voz é ouvida? Diz-nos que as suas palavras são ouvidas por toda a terra, mas também até os confins do mundo. E ele diz assim: aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aqui ele traz a ideia do que acontecia nos casamentos da antiguidade, quando o noivo saía de sua casa e ia em um grande desfile nupcial até a casa da noiva para encontrá-la. E por onde ele passava, todos viam a maneira ofegante, desejosa, calorosa, como ele almejava chegar na casa da sua amada. Agora o texto vai dizer: o sol se principia numa extremidade dos céus e vai até a outra, e nada fica sem receber o impacto do seu calor. Assim é a proclamação do nosso Deus através das coisas criadas. João Calvino afirma que quando nós miramos os céus, nós não podemos senão ser arrebatados pela contemplação dos mesmos, para aquele que é o seu grande Criador. E a bela ordem e maravilhosa variedade que distinguem os cursos e estações dos corpos celestes, juntamente com a beleza e esplendor que se manifestam neles, não podem senão fornecer-nos uma evidente prova de sua providência. Quando eu olho para os céus, para as coisas que foram criadas, eu não consigo ver outra coisa senão a providência e a sustentação de Deus sobre todas elas. Por isso que os céus proclamam e anunciam a glória desse Deus. Porque é de se pensar, por que o sol não cai, né? Por que as estrelas não caem? Até que há uma cultura comum das estrelas cadentes, mas já pensou se nessa deslocação de astros celestes, que é algo comum inclusive, tá? Toda vez que uma estrela se deslocasse de um lugar para outro, toda vez que um astro, né, se deslocasse, ultrapassasse algumas barreiras que no céu há, batessem na terra, o que seria de nós? O que seria de nós? Há até uma cultura antiga de que se você vir uma estrela cadente, você faça um pedido, porque certamente será uma boa oportunidade para ser atendido. Mas isso não passa de lenda, isso não passa de história. O fato é que, à medida que nós analisamos os céus, à medida que nós contemplamos a majestade do Senhor, seja no turno da noite, seja no turno do dia, seja no raiar do dia, no fim da tarde, nós não podemos ver senão a assinatura do próprio Deus revelando a sua majestade. Por isso que, inclusive, ainda que seja uma mensagem contínua ou constante, ela não é monótona, ela não é repetitiva. Veja, todos os dias o sol raia, todos os dias o sol se põe, na nossa linguagem humana, porque nós sabemos que no movimento de translação não é assim que funciona. O sol não se põe, ele não nasce. Apenas a Terra está em ciclos rotatórios, e a gente tem essa impressão de que o sol nasce, de que o sol se põe. Essa é uma linguagem comum nossa, não tem nenhum problema em utilizá-la, porém, cientificamente,
Não é assim que acontece. Agora, um fato interessante é que, ainda que seja repetitivamente esse movimento, todos os dias aconteça a mesma coisa, não é monótono. E é impressionante como Deus deixa a sua assinatura nos céus. Não há um raiar de dia que seja igual ao outro. Não há um fim de tarde que seja igual a outro. Não há uma nuvem no céu que seja igual a outra. Não há uma estrela que brilhe tal qual outra. Porque Deus fez cada coisa de maneira perfeita, detalhada e que nos impressiona. E haja vista o movimento do mar e das ondas dele. É a mesma coisa, irmãos, todo dia. Chuá, chuá, já dizia a musiquinha de Aline Barros para as crianças. Mas você se senta ali de frente ao mar e você fica maravilhado, é impressionante como aquilo acalma. Quando eu morava em Recife, eu tinha esse privilégio de quase todos os dias, quando nós podíamos, né, dar uma passadinha, ainda que às vezes tarde da noite, na aula de Boa Viagem, a gente do interior não tem a noção do perigo da capital, né? E aí eu não tinha tempo de ir durante o dia, às vezes quando dava 10 horas, eu dizia, vamos para Boa Viagem? Bora. Aí a gente pegava o carro e ia para a praia de Boa Viagem, esquisito já na aula, e a gente ficava ali, depois, rapaz, tu é doido. E na minha cidade eu fico até tarde da noite, não tem nenhum problema não. Eu disse, rapaz, você quer ser roubado aí. A gente ficava tranquilamente lá, até tarde da noite, só ouvindo o som das ondas. Todo dia a mesma coisa, quem mora ali de frente à orla, todo dia tem aquela mesma zoadinha, aquele mesmo... Mas é impressionante como nós somos fascinados por isso. Os movimentos são iguais, mas o efeito que produz em nós não é. O raiar do sol, o pôr do sol, todos os dias acontece. Mas ainda que nós venhamos assistir todos os dias nós ficaremos encantados. Tem dia que está mais vermelho, tem dia que está mais claro, tem dia que está de um jeito, tem dia que está de outro, tem dia que tem umas fissuras no céu, cada dia é extraordinário. Tem dia que parece que o céu está refletindo o que tem na terra, parece até um grande lago. É extraordinária a contemplação das maravilhas de Deus. E a Bíblia diz, os céus proclamam, é a maneira que Deus fala, que Ele existe, que Ele é real, que Ele sustenta todas as coisas. Então a primeira forma que Deus fala é através das coisas que foram criadas. E eu não quero falar muito sobre isso, porque não é meu desejo hoje falar sobre a revelação geral, porque é exatamente nesse salmo que nós utilizamos na teologia para dizer as duas maneiras que Deus revela, através da revelação geral, que é a criação, e a revelação especial, que é a sua palavra. E aí veja comigo, por favor, agora o verso 7 em diante, que diz assim, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Ora, os céus proclamam a glória de Deus, mas não é dito que os céus são perfeitos. É bem verdade, irmãos, que são, porque foram feitos por Deus. Porém, há um detalhe que muitas vezes nós esquecemos de mencionar. Tudo aquilo que foi criado por Deus foi contaminado por causa do pecado de Gênesis capítulo 3. De modo que a terra produziu espinhos e abrolhos. Os tempos, as épocas sofreram alterações. O clima foi diretamente impactado por causa da presença do pecado no homem. E aí você tem naturalmente a beleza e a glória que há na criação, porém, essa glória e essa majestade que há na criação, ela não é mais de todo perfeita por causa dos efeitos do pecado. Então, veja, se a natureza que Deus fez proclama a sua glória e foi manchada pelo pecado e não revela mais com precisão e perfeição o que ele é por causa do pecado, imagine um dia quando tudo isso for plenamente restaurado a seu estado original. Quão glorioso, quão belo será. Se até hoje eu e você usamos, como por exemplo aqui, coisas que nos liguem à natureza para ornar, para ornamentar a nossa casa, os nossos espaços, os nossos ambientes, porque nós achamos belo. Imagine quando o Senhor, o Rei da Glória, restaurar todas as coisas e torná-los perfeitos como eles foram feitos no princípio da criação. Aí nós teremos de fato uma demonstração clara, límpida e perfeita daquilo que Deus é. Porém, do verso 7 em diante, quando fala sobre a lei, nos apresenta uma superioridade da lei à criação. Porque a lei revela, ou melhor dizendo, os céus revelam, a criação revela, mas ela não é nitidamente a expressão exata da vontade de Deus.
Um ser humano que nunca ouviu a mensagem do Evangelho não pode olhar para os céus e para a lua e ter uma noção de um Deus que foi criador, que é salvador, que fez todas as coisas, que foi feito em 6 dias. Não, não tem. Ele tem um testemunho de que algo muito maior e superior fez tudo isso, porém ele só consegue entender isso quando ele vai para a palavra. E a descrição começa: a lei do Senhor, ela é perfeita. E agora, quando nós chegamos nessa segunda parte do Salmo, nós vamos perceber que Deus fala conosco não somente pela criação, mas sobretudo através da sua palavra. Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura vai dizer: Pedro foi inspirada por Deus. Paulo, em 2 Timóteo 2, 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é inspirada por Deus. O próprio Cristo vai nos dizer isso em Mateus 5, 17 e 18, que não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ela foi inspirada, ela foi divinamente revelada, ela é fiel e não passará. Por isso que João 10, 35 vai dizer: Escritura não pode falhar. E Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o propósito e os pensamentos do coração do homem. Palavra de Deus. Olhe para a palavra e veja que nela você encontra a perfeita vontade do Senhor. A lei do Senhor, ela é perfeita. Não há falha na lei de Deus, não há contradições na lei de Deus, não há brechas na lei de Deus que possam ser usadas a nosso bel prazer. A lei de Deus, ela é perfeita, e por isso que ela é perfeita, porque ela foi divinamente revelada e inspirada por Deus. Além disso, observe que agora do verso 7 ao verso 9, você tem aqui algumas características da palavra. E eu queria observar essas características da palavra à luz de 3 aspectos distintos, e cada aspecto desse com pontos diversos. Primeiro, a identidade da palavra. Segundo, a qualidade da palavra. Terceiro, a função da palavra. Quando nós falamos sobre a identidade da palavra, nós temos 6 características. Quais são elas? A lei do Senhor. Tudo que podemos saber sobre Deus está nela. É a lei do Senhor. O testemunho do Senhor traz os aspectos da verdade de Deus, um ser que é verdadeiro, é um testemunho de quem Ele é. Terceiro, os seus preceitos, as suas regras, isso é o regulamento, é as diretrizes para o nosso viver. Quarto, seus mandamentos. Traz a ideia de direção para adorá-lo, para conhecê-lo melhor, para entender o que Ele quer. O seu temor, a reverência que a palavra de Deus produz em nós, a natureza dessa lei que é santa, que deve ser reverenciada por nós, e os seus juízos, que são as ordenanças, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Por isso que quando você olha para a identidade dessa palavra, você tem 6 características: é lei, ela é testemunho, ela é preceito, ela é mandamento, ela é temor e ela é juízo. Mas aí você tem agora também as qualidades acerca dessa palavra. Se você tem 6 características que identificam ela, você também tem 6 adjetivos que qualificam ela. Veja que agora o verso 7 em diante começa a nos apresentar também 6 adjetivos. Primeiro, ela é perfeita. Não precisa de atualização, de adição. Ela é livre de corrupção, ela é plena e ela cumpre a sua finalidade. Ela é perfeita. Ela é fiel. O texto vai nos dizer que o testemunho do Senhor é o quê? Fiel. Então, ela é confiável, ela é incontestável, ela não serve para o engano, porque ela é verdadeira. Além disso, ela é reta, ou são retos. É a ideia de honestidade, de firmeza. Ela é pura, a maneira limpa como Deus a transmitiu. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: Deus é tão perfeito, Deus é tão sábio,
que ele nos comunicou uma palavra pura, santa, límpida, e deu a nós que somos canais, instrumentos usados por eles, porém contaminados. E aí onde vem a parte que me encanta, especialmente a mim, que sou pregador da palavra. Porque eu que sou um canal da transmissão desse evangelho, sou impuro. Tenho pecados, tenho manchas. Há no meu coração mácula. Só que a palavra de Deus, ela é tão limpa, ela é tão pura, que mesmo passando por um canal contaminado que somos nós, ela não se contamina. Ela é limpa, ela é pura. E essa pureza, essa cristalidade dela, essa perfeição dela, só assim permanece porque ela vem do próprio Deus. Então você tem aqui a atribuição da pureza, mas também é límpida, a sua essência, e ela é verdadeira, totalmente confiável. 6 características que identificam ou que apresentam a sua identidade, 6 adjetivos que a qualificam, mas você também tem 6 funções da palavra em nós. E isso acontece porque a estrutura do Salmo 19 é aquilo que nós chamamos de quiasmo. Talvez isso seja muito difícil de compreender assim no púlpito, mas o quiasmo é um tipo de literatura, um tipo de estrutura bíblica que você vai ver especialmente no texto original, que é quando o autor pega um tema central e distribui esse tema fazendo ligações de um verso a outro, do começo ao fim, de maneira que ele usa as mesmas ideias, porém ele vai fazendo isso de variadas formas. É o que acontece aqui. Por isso que nós conseguimos identificar, no único texto, do verso 7 ao verso 10, tantas características diversas dentro de uma verdade só. Então, são 6 características que identificam essa palavra, são 6 adjetivos que a qualificam, e você tem também 6 funções da palavra de Deus em nós. E o que é que a palavra de Deus faz em nós? Diz-nos a Bíblia Sagrada que restaura a nossa alma. Essa é a função da palavra. O testemunho, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma. Ela transforma a vida do pecador. É nela que nós encontramos de fato a esperança e encontramos a orientação para a mudança. A palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. Não há uma pessoa pobre. Não se trata de classe social. A sabedoria de Deus, ela é para absolutamente todos. Os simples são instruídos através da palavra. A palavra de Deus, ela também alegra o coração. Por isso que o texto vai dizer que ela dá sabedoria aos simples, mas os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Por isso que a gente tem prazer, irmãos. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. À luz do olhar do mundo, essas nossas reuniões é uma loucura. Todo domingo você vem de manhã, você vem de noite para a igreja, na semana você vai para a igreja. Não bastasse as reuniões dominicais, você tem programação de SAR, programação do mocidade, programação do adolescente, programação extra, culto de gratidão, culto de oração, uma bênção especial, um não sei o que mais, um programa disso, daquilo, outro. O povo do mundo olha para a gente e diz assim, isso é um bando de fanáticos. São loucos. Esse povo só quer ver na igreja. Esse povo não tem o que fazer. É assim como o povo do mundo olha para nós e nos caracteriza. Porque para eles, o fato de nós estarmos sempre na igreja, e eu já ouvi muitos comentários assim, rapaz, vocês não se cansam de ler esse livro, não? Vocês não se cansam de participar disso e tudo mais? Eu sei que às vezes fisicamente, de fato, é cansativo. Especialmente quando nós que estamos na liderança, um grupo especialmente da igreja, que está participando de todas as programações, é exatamente cansativo. Mas eu falo assim no sentido comum, da participação comum do membro da igreja. Mas aí veja o que a Bíblia Sagrada diz. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A alegria do mundo está noutras coisas, está noutras programações, mas a nossa está na palavra. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa fonte de contentamento. Esse é o nosso maior deleito. A palavra, de fato, alegra o nosso coração, alegra a nossa alma. A alegria em estar na casa de Deus, com o povo de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Nós não nos cansamos de ouvir sobre ela, não. Nós não nos cansamos de falar sobre ela, de aprender sobre ela. O crente sai da igreja, vai para casa, chega em casa e bota lá um sermão no YouTube. A gente acabou de participar. Eu sei que muitas irmãs aqui, irmãos que têm marido e mulher descrente, às vezes escutam essas reclamações de casa. Já foi para a igreja hoje, está ouvindo sermão de novo na internet? Muitas pessoas já relataram isso, né?
A irmãzinha vem para a igreja, o marido não é crente, ela vem para a igreja de manhã, ela vem para a igreja de noite. Aí quando ela chega em casa, às vezes no dia, na segunda-feira, ou até mesmo no próprio dia, ela vai ligar a televisão, bota lá no YouTube uma pregação de Pinheiros. Rapaz, tu já foi para a igreja de manhã, está aí de novo ouvindo sermão? Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é loucura, e Paulo vai dizer isso, né? Porque para o mundo o evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus. Alegra o nosso coração. Então nós temos alegria em ouvir a palavra, em ler essa palavra, em andar com essa palavra. Ela alegra o nosso coração. Mas além disso, diz o texto também que ilumina os nossos olhos, de maneira que nós podemos ver com clareza, que nós podemos enxergar melhor a realidade da vida. Ela permanece para sempre. Observe que a natureza desta palavra em nós, ela é permanente. O temor do Senhor é límpido, verso 9, e permanece para sempre. Os efeitos dela em nós não se esvai. Por isso que você ensina a criança no caminho, e ainda quando for velha, ela não vai se desviar dele, no sentido de que a palavra vai ecoar no coração dela, ela permanece. Ela está guardada em nós. Por isso que o salmista vai dizer, eu amo a tua lei. Eu medito na tua lei dia e noite, eu não me aparto da tua lei, ela deve permanecer em nosso coração. Você vai ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, bem como a carta de Paulo aos Gálatas, você vai encontrar as recomendações que nós devemos exatamente viver a palavra, que habite ricamente em nós a palavra do Senhor, ela permanece em nós. Mas aí vem a sexta função da palavra de Deus em nós, que é quando o texto diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Essa palavra restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ilumina os olhos, ela permanece em nós e ela apresenta-nos a justiça de Deus. Ela apresenta aquilo que é certo, aquilo que é errado. E o juízo dessa palavra norteia a nossa vida em todas as áreas. Porém, lembremos-nos de que lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao verso 2, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. De maneira que, se você analisa o Salmo 19 e observa a descrição de Hebreus, logo você vai lembrar que essa palavra que nos foi anunciada, que é perfeita, apresenta-nos o próprio Cristo. De maneira que, se você substitui aí na sua Bíblia do Salmo 19 as expressões, a lei do Senhor, e coloca Jesus, você teria a seguinte descrição: Jesus é perfeito e restaura a vida. Jesus é fiel e dá sabedoria. Jesus é reto e alegra o coração. Jesus é puro e ilumina os olhos. Jesus é límpido e permanece para sempre. Jesus é verdadeiro e igualmente justo. Por quê? A lei é um reflexo perfeito daquilo que Cristo é. De maneira que quando nós vamos para essa perfeição da palavra de Deus revelada e olhamos para Cristo, o que é que nós encontramos? A mesma coisa. Porque a palavra de Deus, o evangelho de Deus e Cristo é a mesma coisa. De modo que o próprio Cristo é a expressão do ser de Deus. Ele é a revelação da vontade de Deus. Ele proclama a vontade de Deus. E toda a palavra nos apresenta Ele, nos aponta para Ele, nos direciona para Ele. Por isso que quando chega então do versículo 11 ao verso 14, nós encontramos uma oração. Você tem as duas formas de Deus falar conosco, através da criação e através da lei, mas você tem a conclusão do salmo com uma oração, que é a maneira que nós falamos com ele. E diz assim: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. E aí vem a pergunta: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Aqui você já tem a oração. Há muitos pecados, há muitas falhas que há dentro de nós que nós não conseguimos discernir. Às vezes, ou somente quando a palavra é proclamada, que você vai dizendo, rapaz, aquilo que eu fiz é pecado, não vou fazer mais não. A palavra vai discernindo, vai abrindo seu entendimento, vai revelando a vontade de Deus para você. Porém, há situações que
Nós pecamos, nós fazemos o que é errado, mas não temos a compreensão de que aquilo que nós fizemos foi errado. Por isso que na oração do salmista, que Deus perdoe até mesmo os seus pecados ocultos, até mesmo dele. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Não oculta das pessoas, mas dele mesmo. Tem coisa, Deus, que eu faço e não sei. Houveram pecados que eu cometi que eu nem percebi que cometi. Foi no impulso da minha própria carnalidade. Absolve-me destes pecados também. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Tem misericórdia de mim, que eu não seja soberbo. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aí vem um verso que eu acho extraordinário. As palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e agora redentor meu. Quem é o redentor que nos é apresentado em todo o Antigo Testamento, senão Cristo? Jó 19 diz isso, né? Eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É Cristo. E agora ele ora para que Deus, através das suas palavras, através do seu meditar, se agrade. De modo que a lei de Deus aqui nos é proclamada, nos é anunciada, e Deus fala conosco através daquilo que ele criou, mas também através da sua palavra. John Piper vai fazer uma descrição extraordinária quando ele fala sobre a palavra de Deus, que é o fato, eu vou apenas resumir, não vou ler todo o relato, que é muito extenso, de que à medida que nós lemos a Bíblia e a carregamos conosco, é como que nós carregássemos o próprio Deus falando, o próprio Deus instruindo. Veja, quando você quer buscar a orientação de alguma pessoa, você faz um telefonema. Você vai na rua comprar algumas coisas, né? Os maridos vão na rua lá comprar um negócio, chega no mercadinho, a mulher diz, traga extrato de tomate de tal marca. Aí só tem a marca X, a marca Y, mas a marca A que ela pediu não tem. Aí você passa um telefonema. E aí, eu levo qual? Se for eu, levo logo os dois, né? Porque não tem perigo de reclamar. Levo a marca A e a marca B. Aí não tem a marca C, mas eu estou levando dois logo para garantir o negócio. Você liga lá e que marca, minha filha? A marca que você pediu não tem aqui. Não tem aqui. Uma vez eu fiz isso, né? Eu fiquei enjoado, minha esposa passou um negócio para pedir lá um negócio, traga isso aqui dessa marca, sei o que, eu fui, cheguei não tinha, aí fui no outro mercadinho, não tinha, eu digo, isso é um negócio, aí fui no outro, não tinha, eu comprei as marcas, tudinho que tinha, eu trouxe um monte assim, para que esse monte? Você escolhe, quando eu não achar que você pediu não, eu me chateei de procurar e não achar, vem quando eu faço essas loucuras lá em casa. Você passa um telefonema, o seu chefe manda você ir no comércio fazer um serviço e tudo mais, e você olha para um lado, olha para o outro, pai, não achei, você liga para saber, e agora, o que é que eu faço? Não tem. Já pensou se você utilizasse a palavra e pode fazer isso dessa mesma maneira? Deus, eu agora estou na dúvida, o que é que eu faço? Você tem aqui. O próprio Deus revelou essa palavra. Lembre que toda vez que você abre ela, é Deus falando com você, é Deus falando com você, foi Ele quem inspirou. Então nós precisamos amar esse livro, como eu falei pela manhã. Precisamos ler mais, precisamos nos deleitar mais. Como é que eu amo Deus, mas não quero ouvi-lo? Como é que eu digo, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te desejo, mas eu deixo a minha Bíblia a semana inteira fechadinha lá no guarda-roupa, no armário, na estante da sala. No domingo eu vou lá, pego na hora de vir para o culto, trago, abro aqui na igreja, chego em casa, guardo de novo. Domingo que vem eu vou pegar de novo ela. Que amor é esse? Que devoção a Deus é essa que nós temos? Você quer ouvir Deus falar? Você não precisa buscar uma profeta. Eu ter uma irmã que gostava desses movimentos. Sempre ela estava passando turbulência, ela pegava o carro e dizia assim, eu estou querendo ouvir Deus falar. Uma vez ela cometeu a loucura de pegar um avião e bater em São Paulo para ouvir uma profeta. Meu Deus do céu, para que isso? Gastou não sei quantos R$ 1.000 para ir ouvir a profeta lá em São Paulo. Se tivesse no seu quarto, dobrado os seus joelhos, aberto sua Bíblia, orado ao Senhor, Deus tinha falado com ela gratuitamente, sem precisar intermediar. Não estou dizendo que é desnecessário a necessidade de alguém que possa nos instruir, nos esclarecer, né? Lembre de Filipe lá, naquele trajeto, e eunuco. Mas como é que eu vou entender se não há quem explique? Estou dizendo que não é necessário alguém para explicar.
Mas você tem a voz de Deus falando aqui e comunicando-se com você, então ame essa palavra. Irmãos, há pessoas que desejam muito ter esse livro, mas não podem ainda hoje, no século XXI. Há países e há regiões que os cristãos, para se reunirem, precisam se encontrar no meio de um milharal, no meio de uma plantação. E todo domingo que eles se encontram, o problema é o mesmo. Existem regiões remotas do mundo onde a perseguição, remotas não, até países conhecidos como a própria Nigéria, que agora está ali naquela região da Nigéria, estão fortemente atacando os cristãos. Em outros lugares mais que a mídia não fala isso, não retrata, mas as missões Portas Abertas e as missões transculturais trazem constantes, contínuos relatórios da perseguição aos cristãos por aí afora. Os cristãos, para se reunir no domingo, sabe o que, é que eles fazem? Tem que sair de casa de madrugada. E eu vi um relato desse tipo, de um grupo de cristãos que se reuniam no meio de um milharal. Eles se acordavam de madrugada, no dia do Senhor, no domingo, 2, 3 horas da manhã. Cada um saía de sua casa em silêncio e se encontrava em um ponto específico no meio de um milharal. Ali eles desenterravam a Bíblia que passava a semana enterrada e ao suporte de luzes fracas para não chamar a atenção, liam a Bíblia e cantavam baixinho para que ninguém na redondeza percebesse uma movimentação diferente e os denunciasse ao governo e eles fossem presos e mortos. Nós temos a liberdade de andar com isso aqui aberto, de chegar na rua e falar e anunciar, de chegar num lugar como esse, pregar aqui, divulgar a toda a internet. Na rede social temos a oportunidade de divulgar, de anunciar, de proclamar e não valorizamos. E não valorizamos. Ame essa palavra, ame esse livro. Foi Deus que nos deu. Foi Ele que divinamente revelou e inspirou homens santos para trazer sua vontade a nós. E nesse dia de hoje, no dia da Bíblia, que nós possamos lembrar que muitos, milhares de milhares, derramaram sangue, perderam a sua vida para que chegasse nas minhas mãos, nas suas mãos. Até mesmo aqui, na nossa região. Aqueles que proclamavam o Evangelho, Dr. Butler, muitos sofreram terríveis perseguições, tão somente por causa da palavra. Palavra de Deus, que até hoje é fortemente perseguida. Hoje nós não temos mais, aqui no Brasil pelo menos ainda não, essa perseguição indiscriminada de que assim, se você é um crente e tem a Bíblia, eu vou lhe matar. Não. Hoje o método de perseguição no Brasil contra os crentes e contra a palavra de Deus é outro. É o questionamento se ela é verdadeira. É a adulteração dela. Não, tira da Bíblia Sagrada essas partes que falam sobre essas práticas sexuais aí, porque Deus é amor. Não, risca da Bíblia Sagrada esse método aí, e esses dias eu vi até isso, né, um ministro do STF falando, interpretando, dizendo assim, não, mas esse modelo de casamento monogâmico e tudo mais, isso não existe, porque na própria Bíblia você tem o caso de Abraão que fez isso, e o caso daquele outro. Hoje o método de perseguição é diferente, é o questionamento da verdade. Mas será que isso de fato é inspirado por Deus? Será que esse livro realmente serve para basear a nossa vida? Que nós possamos, irmãos, estar prontos para responder a todos quantos pedirem razão da nossa fé e a batalharmos diligentemente pela fé que nos foi dada. Essa é a instrução que nos é dada. Então ame esse livro, leia esse livro, guarde esse livro, proclame esse livro, defenda esse livro, inculque esse livro na cabeça das pessoas, viva esse livro para a glória do Senhor. Deus nos abençoe e nos ajude para que nós possamos amar a palavra dele assim. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos foi revelada, que nos foi comunicada, pela tua bondade. Pois o Senhor não tinha obrigação nenhuma de nos instruir. O Senhor é criador, nós somos criaturas. O Senhor é rei, nós somos servos. Mas a tua misericórdia, a tua graça é tão grande que o Senhor ainda assim desejou se comunicar a nós e nos instruir, nos orientar, para que tenhamos uma vida que te agrade, bem como tenhamos uma vida, ó Pai, que seja abençoada por fazermos a tua vontade. Nós oramos gratos ao Senhor pelo privilégio de termos a tua palavra em nossas mãos, na nossa própria língua, com liberdade de ler, de interpretar, de anunciar. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz sem a mediação de homens, mas tão somente
pela tua misericórdia e graça que é dada a nós e pela iluminação do teu Santo Espírito. Nós oramos assim, gratos por tudo, em nome de Cristo. Amém e amém.